8 horas e 23 minutos, estou aqui com os professores Bibiana, Natália, Marcondes, a Najara Batista, que é mãe de aluno, para falar um pouco aqui sobre o lançamento do livro Quem Quiser Conte Outra, nível 5 do Colégio Diocesano Sideroense. Professor Marcondes, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Mais uma vez, a gente agradece pela oportunidade de estar aqui, pelo espaço que você sempre nos cede, né? Afinal de contas, acho que já é a 6ª entrevista né, sobre o projeto, mas a importância do projeto, ela contempla esse aspecto também do público, né, saindo dos muros da escola para poder a comunidade ficar inteirada do que se trata. Que é um projeto muito bonito, inovador e nenhuma outra escola que eu conheço aqui no Rio Grande do Norte, olha que eu conheço todas, tem um projeto parecido, né? Geralmente as escolas lançam livrozinhos de historinhas com crianças, né? No final do ano tem aquele eventozinho de entregar o livro, mas esse evento do CDS ele tem uma importância maior nesse processo, porque as crianças lá a gente faz acolhe essas histórias e incentiva essas crianças numa fase onde eles ainda não sabem ler nem escrever, estão no processo de aprendizagem. Então, o objetivo principal dele é despertar o desejo da criança querer aprender a escrever, né, além de ler. Mas, assim, o processo ele impulsiona a criança a querer escrever a sua história. E pelo fato de ser a história dele, né, o incentivo é maior ainda, porque ele não está discorrendo sobre algo que está externo a ele, mas algo que é intrínseco a ele, né, que é a imaginação, o desejo, a vontade. E essa fase é tão importante, ao nosso ver, né, tanto das pedagogas, que são as professoras, né, quanto minha, que sou coordenador do projeto. Esse é um momento tão importante que a gente tem que registrar, né, não só registrar, documentar. Então, o Colégio Diocesano, nós temos a oportunidade de lançar um livro editado por editora, né? Ou seja, é uma novidade? É o primeiro livro? Esse não é o primeiro, esse é o sexto livro. Esse é o 6º livro, mas são de turmas diferentes. Porque cada ano uma turminha sai do nível 5 e vai para os primeiros anos, e para poder iniciar esse ciclo, não é fechar o ciclo, mas é iniciar o ciclo de inserção dessa criança ao mundo letrado, a gente comemora dessa forma e lança esse livro como um documento. É um documento que atesta que ele está preparado para entrar de cabeça nesse processo maravilhoso, né? Professora Natália, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Me conta um pouco aí, o que é que traz aí o livro Quem Quiser Conte Outra? Bom dia. Eu acho muito interessante que nesse projeto, essa é a 6ª edição, mas toda edição é uma coisa diferente, porque traz as histórias das crianças e toda história ela tem um contexto diferente, que traz a vivência de cada criança. Então, mesmo que sejam turmas de nível 5, mas a turma do nível 5 sorvete não é a mesma turma do nível 5 algodão doce. E cada criança tem suas vivências diferentes e elas retratam isso nas histórias dela. Trazem elementos da vivência com os pais, trazem elementos da vivência delas com a imaginação, desenhos que ela assiste. Então, nesse projeto, a gente trata de trazer as vivências das crianças para a história. E trazendo isso, torna significativa a aprendizagem dela. E no caso, como é que foi o papel de vocês, professores, nesse trabalho? Nosso papel é orientar as crianças nessa produção da história, mostrando como pode ser desenvolvido, que as histórias têm um início, meio, fim. Nós coletamos as histórias, orientando e direcionando essa produção. E depois as crianças vão fazer o desenho da história delas. E nessa produção do desenho, nós também orientamos que retrate o que elas retrataram na história. Então, a gente vai orientando para que fique tudo contextualizado com a história que elas criaram.
Aí vamos instigando, questionando, para que elas desenvolvam uma história completa, com início, meio e fim. Você chega também se impressionaram com o resultado final? Com certeza. Sempre é surpreendente. Geralmente sabe logo que foi programado, né? Sim, sempre é surpreendente. E a gente vê a empolgação da criança com as histórias que elas criaram, também é muito surpreendente e é emocionante de ver. Porque elas ficam muito empolgadas com o fato de estar criando a história, de ver o desenho delas ali num livro, ver retratado também, porque nós trazemos uma releitura dos desenhos com artistas daqui da região. Então, eles veem os desenhos deles retratados de uma forma diferente, além da deles também, eles ficam muito empolgados. Então, ver essa empolgação deles é muito interessante. Vou já ouvir aqui a Bibiana, mas queria antes ouvir a Najara Batista, que é mãe de um aluno e de uma aluna. Aluno. João Arthur. João Arthur, do nível 5. Do nível 5. Você já viu a história já do João, não? Não. Não deixam Está os pais ansiosíssima, né? Demais. Eu já vi poucas coisas, porque eu faço parte da comissão, né? A turma, ela se organiza com uma comissão de mães para ajudar na festa, ajudar nos eventos. Então, como eu sou da comissão, já vi o desenho dele, né? Até porque eles vão vestir a roupinha, como o Marcondes está retratando aí. Eles hoje vão se vestir do seu próprio desenho. Então, isso aí os pais já viram. Ele, no caso, vai ser o personagem do desenho? O personagem dele vai estar estampado na roupa que ele vai utilizar hoje. Então, assim, a gente tem acesso a pouquíssimas coisas, mas assim, que já dá para ter uma emoção, a gente já fica com aquela ansiedade. Mas o que é que você espera do desempenho do seu filho, João? Assim, eu tenho certeza que todos os alunos serão histórias maravilhosas, emocionantes. E assim, esperar de uma criança de 5 anos, eles têm entre 5 e 6 anos, essa desenvoltura de criar uma história. É diferente de ler Chapeuzinho Vermelho e contar da forma que ele personagem. Então, assim, a escola acaba dando uma potência muito grande à criança em dizer, ó, você é capaz de criar a sua própria história. Então, assim, eles são muito pequenos, eu costumo dizer, eles são muito pequenos para tanto, mas tá aí o resultado. Hoje vai ser uma noite linda, né? Eu acredito que vai ser emocionante para os pais e a gente tá só esperando chegar a hora. Você já tá quase chorando já aqui, né, de emoção, né? Com certeza. Bibiana, me fala aí um pouco aí da programação. Quando é que acontece o lançamento? Como é que vai ser? Então, o lançamento ele iniciou já no início do ano, quando a gente vai apresentar o projeto para os pais e também para as crianças. Então, no início do ano letivo, nós organizamos um dia literário, onde a gente apresenta para os alunos do nível 5 como o projeto, quem quiser conte outro, porque esse projeto ele inicia, né, assim que a gente começa as aulas e a gente conclui ele no final do ano letivo, com o rito de passagem. Então, hoje, né, é um dia bem especial para a escola, para os alunos do nível 5, para as suas famílias. Hoje é a vernissagem, é o lançamento do livro deles, também a exposição dos quadros, porque a vernissagem, além deles produzirem os seus livros, eles também constroem a tela, né? Eles desenham a sua tela de acordo com a sua história, contextualizada com a história, e esse desenho vai para o artista faz a releitura do desenho da criança, e hoje também será exposto lá na vernissagem o desenho, a tela da criança com a tela da releitura do artista. Né? Então, esse momento também é um momento muito empolgante para eles, porque eles têm esse contato com o artista e vê que uma pessoa adulta de fora, eles acham até que um artista, né, viu meu desenho, fez a releitura, mas eles também eles cobram bastante, tem que ficar do jeito deles, a roupa do desenho tem que ser do mesmo jeito, o artista não pode mudar, que eles cobram, né? Então, assim, é um momento muito mágico. Como a Natália falou, é emocionante, sempre o término do projeto é gratificante e emocionante, porque se tratam de crianças de 5, 6 anos, né, onde a gente dá total liberdade e autonomia para que eles construam a sua história. E depois, geralmente o livro ele fica exposto no colégio, assim, os pais recebem, né, o exemplar do livro, né? Hoje também é a noite de autógrafo, né, eles recebem os livros, entregam para quem eles querem doar, e na escola também fica alguns exemplares para a nossa biblioteca, onde outras crianças também podem ter acesso, ver o trabalho que as crianças desenvolvem. A exemplo da Natália, para você foi gratificante? Você gostou realmente do resultado final?
maravilhoso. A gente inicia, pensa, todo ano é uma expectativa diferente, né? Porque são turmas diferentes, são crianças diferentes. E aí, no decorrer do processo do projeto, nós vamos vendo que as histórias são completamente diferentes das do ano passado. O ano passado eu também estava no projeto. E, assim, tem temas super diferentes. Tem um Super Rato Queijinho, que é uma história muito empolgante. Tem muitos personagens. E também, Marcos Dantas, no final do ano, nós temos o rito de passagem, que é um momento também muito significativo. Eu acho até que ele se torna ainda mais grandioso do que a vernissagem, porque eles têm a oportunidade de se caracterizar do seu próprio personagem e ainda também recebem a pelúcia, que é um dos personagens também que está dentro da história. Então é um momento mais lúdico para eles, porque eles têm pronto, eu fiz a minha história do Super Rato Queijinho, eu vou fantasiado de Super Rato Queijinho. E lá ele vai estar todo empolgado, né? Então, assim, é um momento significativo para a criança, é o momento da criação dela, né? Ela vê que ela criou aquilo, que ela se vestiu com essa fantasia, que ela recebeu o seu personagem, não tem como não ser maravilhoso no final. Professor, você fique tranquilo que eu não vou aqui, que acaba aqui a surpresa e ler aqui o conto aqui do Arthur para a mãe Najara aqui, jamais. Estou até inclusive aqui com o livro em mãos aqui, né? Mas parabéns aqui, ficou muito bacana. Pequenos autores dos níveis 5, né, apresentam Quem Quiser Conte Outra, Nossas Brincadeiras, né? Textos das turmas do Algodão Doce e do Sorvete. Mostra aqui para quem está em casa nos assistindo pelo nosso Facebook e YouTube. Isso aqui é o livro, né? O CDS está criando uma biblioteca de livros próprios, né, professor? Isso, nós temos, além das turmas dos níveis 5, nós também temos o lançamento de livros nas turmas dos 5º anos, do final do ano, e dos 9º anos. Porque a gente compreende que é um projeto que ele tem que ter continuidade. Ele inicia, ou seja, é um projeto muito grande, de fato, porque ele atinge várias fases do desenvolvimento infantil, né? A fase mais importante que eu acho é essa, porque é a fase inicial, então ela trata-se de uma coletânea de literatura oral, né? A gente cresceu ouvindo isso sobre essa coisa da literatura oral que a gente escutava dos nossos avós, dos nossos pais, as histórias contadas e recontadas, né? Então o primeiro processo é esse das crianças oralizar, né, o que elas imaginam, o que elas sentem, já que elas não estão conseguindo ainda escrever, né, elas não conseguem relatar de forma escrita, então elas relatam de forma oral, e isso dá um impulso muito grande ao desejo de querer fazer aquela história de forma escrita para que as pessoas compreendam o que ela escreveu. E esse processo, né, claro que, como a Natália falou, é instigado e orientado pelas professoras, e no final do ano eles cada um lança um livro individual, só que esse livro é artesanal, né, da sua história expandida, certo? Esse primeiro livro, ele é a coletânea de contos de cada um. E no final cada um lança o seu. Só que esse aqui, como é coletânea, e tem outros processos envolvidos no projeto, ele é editado pela editora Offset de Natal, com registro ISBN, ou seja, é um livro profissional, de fato, né? E isso dá uma importância maior ao trabalho. O processo, ele se dá em várias fases, como a Bibiana falou. Nós temos a fase da oralidade, que eles contam, criam um universo, criam uma personagem. Ele tem a fase de desenhar aquele universo, onde a criança vai construir todo o cenário onde a história acontece. E nós temos uma outra fase em que esses desenhos que são levados para os artistas. Então nós escolhemos 4 artistas da região, né? Nós temos um artista caicoense, que é um ilustrador chamado Estelo, que é muito bom em ilustração. Temos Assis Costa, que é hoje pode-se dizer que ele é um grande mestre das artes plásticas aqui no Rio Grande do Norte. Ele é de Currais Novos. Tanto Estelo, Assis já foi convidado para expor no Louvre, tem exposição do Rio Grande do Sul, né, São Paulo, Rio, no eixo São Paulo, Rio. E temos 2 grandes ilustradoras de Natal, né, que são 2 artistas maravilhosas, que é a Viviane Fujiwara e a Clarissa Torres. Então, eles têm essa missão árdua de reler a leitura e o universo das crianças. São artistas que as obras deles custam muito caro, né? Eu faço questão de dizer isso aqui porque nós somos privilegiados pelo desejo dos artistas quererem participar desse projeto, né? Porque cada desenho desse custa, se fosse pedir de forma individual para ser feito, eles iriam cobrar muito caro, talvez a gente nem pudesse pagar, né?
E só que como eles estão inseridos nesse projeto de forma emocional também, como a Clarissa fala, né? Eles ficam esperando o dia para saber se eles vão ser convidados, se eles vão participar, porque para eles é um prazer fazer isso. E temos essa outra fase que é transformar o desenho das crianças em estampa, né? Vai para a estamparia os desenhos, é que eu estou com uma camisa né, de um projeto passado, né? Não é desse ano ainda, mas é do projeto passado, que é tudo estampado com desenhos das crianças. Esse aqui são vários desenhos, que todas as crianças foram contempladas na camiseta. Mas cada um vai, a sua família também vai, tem família que manda fazer assim, metros e mais metros de tecido para a família toda aí, vestida com a história da criança. Isso para a criança é uma alegria, né? É um processo que eu chamo de imersão e inversão. Né? A imersão que eles estão completamente contagiados, imersos, envoltos no projeto, envolvidos, eles são os protagonistas em todos os aspectos, e inversão quando se trata da releitura dos artistas. Porque nós, quando crianças, estamos acostumados a fazer esse processo contrário. Assistir um desenho, ou ver um livro, ou assistir um desenho, ou ver um quadrinho, e reproduzir aquilo, né, que outros fazem. Então, nossas primeiras interpretações do mundo é essa. Mas, e quem é que interpreta o nosso mundo? Né? Quem vai interpretar o que a gente faz? Quem é que vai dar vida àquilo? Então, eu acho que essa é uma das grandes importâncias também do projeto, que hoje a gente está concluindo, que é com a vernissagem. Por que vernissagem? Vernissagem é aquele momento onde o artista apresenta a sua obra para o público. Né? O termo foi cunhado no século XVII na França, onde os artistas convidavam um grupo de pessoas para ter acesso, né, e tecerem as primeiras críticas aos seus trabalhos. Então, a gente trouxe esse termo como parte do nosso projeto inicial, para poder também dar importância, porque eles estão lançando duas obras, o livro e o quadro, assim juntamente com os artistas. Nós vamos ter quadros de artistas renomados do Rio Grande do Norte, junto com os nossos pequenos artistas que estão lançando. Ok, Bibiana, algo mais a acrescentar? Falando sobre o livro caseiro que Marcondes falou, então assim, a gente vê essa evolução, Marcos Dantas, porque no início do projeto nós colhemos as histórias oralmente, né, que eles ainda não estão com a escrita pronta. E já no final a gente vê essa evolução das crianças, porque eles próprios que escrevem o seu livro, então com a letrinha, da forma que eles entendem a escrita. Né? Então tem a palavra aranha, ele vai escrever do jeito dele, vai permanecer aquela escrita. Então a família, quando pega esse livro, vê a evolução da criança do início do ano até o final, né? Tanto de leitura como de escrita. Ok, então, sucesso para vocês. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. O lançamento acontece hoje, não é isso? Por coincidência ou não, dia do aniversário do Padre Costa, diretor do colégio, né? Um abraço aí, professor. Muito obrigado. Hoje às 19 horas, todo mundo está convidado. O projeto é aberto ao público. Quem quiser contemplar, quem quiser ver o resultado, é hoje aqui na quadra interna do Diocesano, a entrada é aqui pela lateral da igreja de São José. E vocês são nossos convidados. Vamos na rádio, lá. inclusive. Estaremos lá, 8h40, 8h40.